Salve, moçada do De Olho no Jogo, tudo bem? Feliz ano novo para todo mundo. Acabou a mamata aqui no De Olho no Jogo. 2021 tá começando com tudo. E que semana quente, né? Uma primeira semana já com o Atletiba. Mas hoje a gente está aqui para tratar da mudança importante na comissão técnica do Curitiba. Claro, o Coxa mudou tudo nos últimos dias, né? Desde a diretoria, até em relação ao elenco, né? Se a gente for avaliar o caso do Giovanni Augusto. Mas há uma mudança muito importante em relação à comissão técnica. Chegou no Coxa Gustavo Murinigo, ele que é paraguaio, fez um trabalho relevante, muito importante no Libertar agora na Libertadores, já fez outros trabalhos também na Libertadores, como foi no caso do Nacional do Paraguai, com o vice-campeonato, com um clube minúsculo, né? E ainda teve boa trajetória nas seleções de base do Paraguai. Esse é o cara que vai dirigir o Coxa. Esse é o cara que chega nesse momento tão difícil, né, em relação à tabela, a essas circunstâncias, mas hoje a gente quer traçar um perfil, né, e entender o que o Coritiba pretende com o Gustavo Murinigo. É essa pergunta que a gente quer responder. Piva, o que pretende o Coritiba com o Gustavo Murinigo? O que dá pra gente falar? Tudo bem? Tudo beleza, Guilherme? Um abraço a todo mundo que nos acompanha. Acredito que a primeira resposta, e talvez a mais clara de todas, é que, pelo menos no papel, pelo menos o primeiro passo, o Coritiba pretende ali um trabalho de médio e longo prazo. Primeiro, até pela situação do Coritiba na tabela do Campeonato Brasileiro, seria inacreditável. O Coritiba está contratando o treinador, acreditando que ele seria o salvador da pátria, que ele chegaria aqui e tiraria o Coritiba da lanterna do Campeonato Brasileiro, levaria o time para o 16º lugar. O segundo ponto, que é muito claro disso, é o perfil do treinador. A gente já teve a coletiva de apresentação do diretor José Carlos Brunoro, que fala muito nisso, a característica, as linhas de trabalho do Murinigo casam com o que o Coritiba quer, e o ponto fundamental disso tudo é essa questão da categoria de base. É o conhecimento, o entendimento que ele tem, o trabalho que ele já executou nas categorias de base da seleção paraguaia, e até mesmo esses trabalhos em Libertar e Nacional, que são os mais relevantes da carreira dele, passa bastante por isso também. Então, é muito claro que foi um ponto fundamental para a contratação dele, a contratação do profissional pelo Coritiba, foi esse entendimento dele, esse envolvimento que ele tem com a categoria de base, só que para isso é médio e longo prazo. Vai ser bem decepcionante, bem frustrante, diria, Guilherme, se o Coritiba trocar de treinador aí, sei lá, em junho, julho do próximo de 2021. Eu falo do próximo ano, confusão aí com a temporada que ainda não acabou, mas se do Coritiba não der aí pro Murinigo um tempo pelo menos razoável. Para mim a grande questão até, Piva, é esse lance da convicção, né? O quanto ela vai durar, porque ela vai ser testada. A começar pelo rebaixamento, que ele vai acontecer, né? É muito provável hoje que o Coritiba termine fevereiro sendo um clube de segunda divisão, tendo esse o calendário. É um primeiro pequeno desgaste, né? Porque ele está chegando no Coritiba com esse rebaixamento muito bem encaminhado, né? Praticamente consolidado. E nesse teste de convicção, não adianta você ter uma ideia que é interessante, né, de desenvolvimento de jogadores, de aproveitamento de categoria de base, se essa peça principal ela for questionada logo no primeiro momento. E aqui eu não estou nem defendendo que o Murinigo tenha que ter um emprego eterno, independente do que ele faça, independente dos acertos e erros, mas você precisa dar tempo, porque você não está contratando um técnico para tentar uma reação no Campeonato Brasileiro. Isso pode até fazer parte do pacote, mas não é a ideia principal. E um outro ponto, Guilherme, que leva essa questão do tempo ser ainda mais fundamental para o Murinigo, é que, primeiro, além desses pontos que a gente já levantou, mas vamos pensar na próxima temporada. Vamos praticamente aqui esquecer essa continuidade de 2020 até o final de fevereiro ali de 2021. Mas 2021, a temporada do futebol 2021 vai começar colada. Então, o elenco do Coritiba o clube já passa por uma transformação. O elenco vai ser alvo dessa transformação e não vai ter pré-temporada, não vai ter serão raras as semanas cheias. O Coritiba está prometendo
colocar no Campeonato Paranaense um time alternativo, não sei se vai ser chamado de Sub-23, aspirante, mas não vai ser o time principal, deve ser inclusive também um outro treinador. Então não serão muitas amostras do Coritiba em campo, e todo mundo sabe, a semana de treinamento é muito importante, mas também tem a importância o número de jogos, para o treinador ir ali conseguindo fazer os ajustes, vendo o que os adversários estão conseguindo explorar ou não. Então, essa questão para o Morínigo, o tempo é o primeiro ponto fundamental de tudo. Ele, sem um tempo razoável ali, um período razoável para colocar as ideias, para conseguir transformar o novo elenco, que, ao que tudo indica, vai ser completamente transformado de uma temporada para outra, transformar isso num time competitivo, vai ter uma Copa do Brasil no meio, o Coritiba vem de várias frustrações em Copa do Brasil. Será que se novamente fracassar, será que não vai aumentar a carga em cima do treinador? Então tem muitos aspectos, vai ser um teste de convicção, como você colocou, mas o que é muito claro, se o Coritiba não for, não bancar ali essa ideia, vai ser apenas mais uma perda de tempo, mais um tiro na água, mais uma ideia boa que morre precocemente. Então essa questão do tempo, nesse momento, é ainda mais fundamental acima de qualquer coisa. Bom, eu acho que um ponto interessante, fundamental para a gente debater, né, é o que pensa de futebol Gustavo Morínigo, quais são as ideias dele. Bom, primeiro, Piva, é importante salientar que o Coritiba contrata esse técnico paraguaio com a ideia de formar um time ofensivo, com a ideia de ser protagonista. Essa é uma ideia dentro do clube, tá muito claro. Um dos trabalhos mais criticados por essa nova diretoria, até publicamente, né, foi o trabalho do Jorginho. Essa é uma visão que eles têm lá dentro e que eles não querem repetir. Eles podem errar de outra forma, mas não cometer esse erro com esse tipo de treinador, né, com essa característica. Eles enxergam no Morínigo esse treinador capaz de entregar um time protagonista, ofensivo, agressivo. Até é uma das características do trabalho do Morínigo, sem dúvida nenhuma. O que eu quero conversar e debater aqui, né, com a nossa audiência e com você, é que o Morínigo não é o tempo todo assim, né, um cara só de ataque. Eu vejo ele muito, Piva, como um treinador que se adapta ao contexto. Eu vou dar alguns exemplos para a gente ampliar esse debate. Por exemplo, quando você contrata o Eduardo Cudê, você sabe exatamente como ele vai jogar, porque ele importa o estilo para todas as equipes que ele trabalhou. No Racing era muito igual, no Rosário Central lá atrás, de 2016, que eliminou o Grêmio do Roger na Libertadores, era muito, e o Inter também. O Inter era uma réplica desses times, com jogadores diferentes e tal, mas era uma réplica. O Sampaoli você contrata, você sabe o que o cara tem como modelo de jogo. Eu estudando nessa semana o Morínigo, encontrei times e jogos com o mesmo time, com formatos completamente diferentes. Times muito ofensivos em determinados momentos, um time que tentou atacar o Boca na Bomboneira, foi muito agressivo, era a estreia dele pelo Libertad, mas um time que se defendeu muito contra o Palmeiras, com marcações até individuais, com muita bola longa. Então eu enxergo esse cara que se adapta ao contexto que ele está. Não tem um traço claríssimo, né? Não é aquele treinador com uma marca muito autoral. O que você acha, Privado? Perfeito. Não é entre esses nomes que você citou, um Fernando Diniz, que também onde vai leva aquela forma de trabalhar. E Guilherme, dentro desse perfil dele, dessa característica dele, que talvez seja a mais forte de todos os trabalhos dele, a adaptação, e até mesmo no mesmo clube, o time se adaptando a diferentes situações de jogo, me parece que no Coritiba essa adaptação vai ser sendo um pouco mais cauteloso, sendo um pouco mais conservador, até pelo momento que o Coritiba vive. Só que aí que eu acho que aí é um ponto que eu defendo, Guilherme, que não é você ser um técnico que defende, que prioriza a defesa, mas não é porque você prioriza a defesa que você tem que abrir mão de atacar. Você pode ser um time razoavelmente ofensivo, mesmo sendo um time reativo. Você consegue ser, você contra-atacar em 6, 7 jogadores, em bloco, colocando ali vários jogadores próximos, você vai conseguir isso. Só que, mesmo que apostando na compactação defensiva. Acredito que essa vai ser mais ou menos a linha dele, pelo menos nesse curto prazo. E por que eu digo isso no curto prazo? Cara, ele vai assumir o Coritiba
praticamente no momento deserto de ideias do time. É um momento de muita transformação da equipe mesmo, não só do clube. E Piva, tem um detalhe, né? Por que que os contextos aí são importantes? Uma coisa é você estar dirigindo lanterna da Série A de uma liga como é a nossa, né? O Campeonato Brasileiro. A outra é você ser um dos protagonistas, né? Até pela realidade atual, um dos protagonistas da Série B. Então, eu acho que ele vai ter essa transição mesmo de primeiro pegar uma equipe que provavelmente vai jogar mais no modo libertar contra o Palmeiras, sabe? De muita marcação, agressivo, mas muitas vezes mais bola longa. Não sei como ele vai construir o ataque, porque lá ele jogava com 2 centroavantes, né? Muitas vezes. Mas eu vejo que ele pode fazer essa transição mesmo, de começar dessa maneira e depois na Série B ele vai ter que encontrar outras soluções. Né? Até porque, Guilherme, esse é um ponto do Libertad para o Coritiba que chega a ser até engraçado, a diferença de cenários que ele vai encontrar. No Libertad, ele tinha 2 centroavantes. No Coritiba, o time que ele está sendo entregue a ele, tanto do Pachequinho, quanto do Rodrigo Santana e quanto do Júlio Sérgio, esses últimos, sei lá, 6, 7 jogos do Coritiba, é sem um homem de referência. Então, vai ser muito diferente. É um contexto completamente diferente. Por isso que, nesse momento, me parece que a estratégia dele vai ser, vamos primeiro aqui encontrar um formato da nossa defesa, embora o Coritiba hoje não tenha a pior defesa do campeonato brasileiro, muito longe disso, o Bahia tomou já 50 gols, mas eu não consigo dizer que o Coritiba tem um sistema defensivo sólido, que o sistema defensivo do Coritiba é confiável. Então eu acredito que o primeiro caminho dele vai ser esse, vamos arrumar a cozinha e depois aos poucos ir adaptando. Como essa ideia que o Coritiba tem de não participar do Campeonato Paranaense, essa transformação, esse time que a direção deseja de ser o time ofensivo, o time agressivo o tempo todo, acredito que a gente vai passar a ver em cena aí a partir de abril, ali já março, abril, no início da Copa do Brasil, as primeiras fases da Copa do Brasil. Só que vão ser as primeiras amostras, por isso que é voltar a bater na mesma tecla. Não é querer ser repetitivo, não é querer ser taxativo, mas tudo para ele vai precisar de um tempo. Vai ser impossível você querer que o Coritiba termine a Série A dessa forma e comece a temporada 2021 já totalmente transformado, com outros jogadores, com outro time completamente diferente, atropelando todo mundo. E Piva, até para arredondar isso que você está falando sobre o tempo, eu trago aqui a experiência que teve o Júlio Sérgio nesse último jogo. Cara, o Júlio Sérgio não tem nada a ver com o rebaixamento do Curitiba, todo mundo concorda com isso. Mas foi impressionante como a primeira impressão já foi muito ruim pelas decisões que ele tomou. E a diretoria não. A torcida já olhou para o Júlio Sérgio com uma sensação de, pô, cara, o cara já chegou mudando, escalando 3 zagueiros, fez um monte de escolhas equivocadas, né, que na prática elas não deram certo. Por esse desgaste, o Gustavo Mourinho também vai passar, porque o torcedor tem muito essa impressão, né, porque quem tem que jogar é quem está fora, e o Coritiba tem como tendência, está claro no Campeonato Brasileiro, ser um time que mais perca jogos do que ganhe. Então isso deve acontecer com ele, a não ser que ele consiga uma arrancada espetacular. Então esse desgaste ele vai passar e aí o tempo que ele vai precisar. Ô Piva, vamos ouvir o Dimitri Barcelos, ele que é do Futuri, ele é um cara especialista em futebol sul-americano, tem ótimos conteúdos lá no Futuri sobre isso, e topou para participar com a gente para falar um pouquinho sobre Gustavo Morínigo. Vamos ouvir. O Morínigo chega para tentar ser o último salvador do Coritiba aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E não deixa de ser curioso a gente observar o Coritiba que começou o Campeonato Brasileiro com uma proposta altamente propositiva de buscar o protagonismo com a bola no pé, de ter o controle da posse de bola, e agora termina o Campeonato Brasileiro em tese com um treinador que é exatamente o oposto daquilo que se viu lá nos primeiros jogos com o Eduardo Barroca. O Morínigo é um treinador que opta muito por um estilo muito mais defensivo, por um estilo de reagir ao jogo do adversário. A gente pôde ver no Nacional do Paraguai, principalmente agora, mais recentemente, no Libertad, em seus trabalhos de clube, mais especificamente, aquele teve uma passagem longa pelas seleções de base do Paraguai. No Nacional e no Libertad, ele optou muito por um 4-4-2, de uma marcação baixa,
fechando muito bem a entrada da área, com uma marcação que busca encurtar os espaços do adversário mais próximo da sua própria área, tenta não deixar os jogadores adversários girarem, ter muita liberdade no terço defensivo, e ofensivamente opta por um ataque que busca explorar os espaços que o adversário costuma deixar, bastante vertical, buscando a velocidade dos pontas, tentando sair rapidamente e muitas vezes até buscando a bola longa, de tentar encontrar um lançamento do campo de defesa em direção ao centroavante para buscar um pivô e escorar essa bola para quem vem de trás, seja um ponta, um meio campista, para poder ter essa infiltração em uma jogada rápida e vertical para conseguir atingir aí os seus objetivos e tentar chegar ao gol. O que dá para esperar, como eu falei, é uma proposta muito mais defensiva, um Curitiba prezando muito mais por proteger a sua própria área do que necessariamente tentando atacar a todo custo o seu adversário, e muito mais reagindo ao jogo do que necessariamente o propondo. É isso que deu para perceber no Nacional do Paraguai, no Libertad, e esse é o padrão que o Morínigo aí estabeleceu nesses seus 2 principais trabalhos em clubes no futebol paraguaio. Grande Dimitri, esse é craque, já participou com a gente aqui outras vezes, né? E topou participar com a gente novamente, e a gente agradece. A gente está falando sobre um técnico ser ofensivo ou defensivo. Acho que vale a pena a gente explicar como o Morínigo é ofensivo e como ele é defensivo, né? Porque você pode ser ofensivo ou defensivo de diversas formas. Vamos usar um exemplo de novo, né? Sampaoli e Jorge Jesus são técnicos ofensivos, todo mundo concorda, mas eles utilizam caminhos totalmente diferentes. Domenech Torrent e Jorge Jesus são técnicos ofensivos, mas com conceitos diferentes. Eu vejo que, especialmente, o trabalho do Morínigo, vou pegar do Libertad, que é a última referência que a gente tem, uma referência de 18 partidas, mas ele era ofensivo com esses 2 centroavantes, trabalhando muito com a bola longa, porque lá ele tinha um centroavante especial, que era o Oscar Cardoso, um cara que faz muita diferença nesse jogo direto, né? Vem a bola longa do zagueiro, ele recebe e consegue gerar jogo. O Curitiba não tem um jogador como esse, né? Até porque tá jogando sem centroavante. Então lá ele jogava dessa maneira. Não era só bola longa, né? Ele tinha ali no Cáceres, que é um jogador de meio de campo que fazia um trabalho muito interessante de armação. Quando ele precisava atacar os adversários, avançava com os 2 laterais ao mesmo tempo, os 2 meias de lado de campo saíam do lado e vinham para dentro, e ficava um time que jogava muita bola na área, né, até por essa construção ofensiva baseada mais nos laterais. Então esse era o jeito que ele atacava. E para defender, Piva, muita perseguição individual e muita intensidade. Não dá muito tempo para o adversário respirar. Essa era a ideia, com uma marcação adiantada, inclusive, do Morínigo. Defensivamente, o ponto dele que intrigava bastante era a bola aérea. Aí você, claro, o treinador sempre tem sua responsabilidade ali, ainda mais em bola parada, mas também você não pode esquecer as peças que ele tem à disposição. Só que aqui no Curitiba, acredito que isso ele vai conseguir encontrar de forma pelo menos razoável. A questão do encaixe individual que eu fico um pouco intrigado. Se os jogadores do Curitiba hoje vão conseguir dar uma resposta positiva a isso, porque nenhum dos treinadores do Curitiba apostou muito nesse cenário nessa temporada. Seria um modelo aí bem diferente, essa questão do encaixe especialmente. Gustavo Morínigo jogava assim, né, dessa forma, no Libertad. No Nacional era mais um time de contra-ataque, mas o trabalho dele no Nacional, cara, foi um trabalho de 7 anos, 7, 8 anos atrás. Então é um trabalho lá do começo da carreira, foi o primeiro clube que ele trabalhou. Depois passou pela seleção paraguaia. E até num contexto, né, Guilherme, que ele apostava muito ali na parte física, assim, os jogadores se entregavam muito, ele era um time com muita transição, mas o contexto ali era bem diferente, porque o Nacional era um franco atirador, então ali ele conseguiu vender um sonho de forma muito positiva, organizado, é verdade, não é? Nossa, muito longe de estar desmerecendo o feito dele. Só que a realidade que ele vai encontrar aqui no Curitiba, se fosse, por exemplo, ele contratado em janeiro de 2020 para realizar toda essa temporada 2020 no Curitiba, mesmo encerrando 2021, eu até acreditaria que ele poderia apostar mais nesse formato do que foi o Nacional lá atrás, mesmo sendo coisa de
um bom período, como você colocou ali, mais de 7 anos já. Mas como o Coritiba muito provavelmente vai estar na Série B do Campeonato Brasileiro, e mesmo que seja uma Série B reforçada, com camisas de peso, Cruzeiro, Botafogo, ao que tudo indicam, por exemplo, estarão, podemos ainda ter um Vasco da Gama, um Goiás, um Avaí, entre outros times aí que costumam ser chatos na Série B. Mesmo com isso, acredito que o Coritiba está apostando muito nesse modelo protagonista, algo mais próximo do que foi no Libertad do que propriamente no Nacional, mesmo que no Libertad, repito o que a gente já disse, se adapte a diferentes situações. Nessa Libertadores da América mesmo, a gente viu jogos diferentes desse Libertad dele, contra adversário X, era um time protagonista, um time que jogava com a bola no pé, contra adversário Y, por exemplo, o Palmeiras, a linha já era um pouco diferente. E até para dar um exemplo prático disso, né, eu citei 2 jogos ali contra Palmeiras e contra Jorge Wilstermann. Se você pegar Palmeiras e Boca, foram jogos parecidos. Ele estreia contra o Boca na Bombonera, era fase de grupos ainda, não era mata-mata. Mas nesses jogos maiores, ou contra adversários maiores, ele sempre escalava um zagueiro como lateral esquerdo, que era o Pires, e o lateral esquerdo passava para meia, né, que é um jogador mais ofensivo, e aí você tinha um zagueiro como lateral até para reforçar o sistema defensivo. Já contra o Jorge Wilstermann, ou em outras partidas, eram laterais ofensivos. O Bocanegra, por exemplo, era o lateral direito dele, muitas vezes foi titular, cara que foi campeão pelo Atlético Nacional da Libertadores da América. Então, cara, tô muito curioso para ver esse trabalho, que, aliás, começa já nessa semana, começa no Atletiba. E é difícil, né, Pivo, saber o que esperar, né, o que pode acontecer num jogo desse, o que ele pode planejar, né, para uma partida como essa, chegando agora com tantos problemas, né? Não tem lateral esquerdo, não tem Giovanni Augusto, provavelmente não tem a Rafinha. Cara, o cenário é maluco. Muito difícil imaginar o que ele vai fazer com o Coritiba, até porque nesse último jogo foram 3 zagueiros, por exemplo, algo pouquíssimo utilizado na temporada. Acredito que foi esse jogo e aquele contra o Flamengo, aquele passeio sob o comando do Rodrigo Santana. E essa questão das laterais, nossa, dessa marcação do encaixe vai passar muito pelos laterais. Hoje ele não tem um lateral esquerdo de ofício. Então o Jonathan, mesmo que tenha consiga se adaptar razoavelmente bem à lateral esquerda, mas para fazer essa marcação, a movimentação é completamente diferente da que ele faz normalmente. Então eu fico bem desconfiado. Não vai me surpreender se a gente passar a ver um zagueiro atuando ali pelo lado esquerdo do campo, como lateral esquerdo. E até mesmo daí um Jonathan assumir a lateral direita, porque acredito que nessa questão da marcação individual por encaixe, consiga desempenhar melhor do que o Mailton. O Mailton ofensivamente é o ponto forte, mas está entregando pouco. Defensivamente, tenho muitas dúvidas se conseguiria se adaptar a esse estilo do novo treinador. Vamos aguardar, a gente vai falar no canal mais sobre Atletiba, né? Daí olhando mais um pouquinho para o Atlético, projetando ainda nessa semana. Galera, tá começando o ano aqui no De Olho no Jogo, a gente promete trazer muito conteúdo bacana, tentar manter o nível de 2020, né? 2020 foi um ano difícil para todo mundo, claro, mas foi um ano pro canal muito legal, foi o nascimento do canal, a gente fez muita coisa diferente até do que a gente imaginava poder fazer, né? Até por conta da pandemia. A gente foi bem além dos nossos limites, foi bem interessante e a gente vai tentar, de novo, repetir a dose com novos conteúdos do nosso jeito e da maneira que a galera curtiu, né, com o nosso público aqui, que a gente aposta muito na qualidade dele, na qualificação da galera que acompanha o nosso canal. Valeu, Piva, valeu, galera. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, nós somos o Gustavo Morinigo e a gente vai respondendo. Valeu, moçada, até!